Olá! Hoje eu, Juliana Zancanaro, estou aqui nos canais Alexandria Conta e Cria para falar de mulheres que ainda fazem história. E a melhor forma de começar é com Tânia Fontinelli, que é uma historiadora focada no universo feminino. Oi, Tânia! Que bom estarmos aqui. Obrigada. Conversar com você. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. A Tânia é doutora em História Cultural, Memória e Identidade, mestre em Psicologia Social, Trabalho e Organizações. Ela é especialista e consultora para políticas públicas, desenvolve projetos culturais e organizacionais com foco no estudo em gênero, memória das mulheres, mercado de trabalho e economia criativa. Tânia Fontinelli, entre outras coisas, fez documentários e publicou livros. Bom, nas contações, a gente vai descobrindo várias mulheres importantes na nossa história que são desconhecidas, ou mesmo alguns nomes que são conhecidos, mas a gente não sabe completamente as suas vidas e feitos. Como sempre dizemos, a história depende de quem conta, e como ela é tradicionalmente contada por homens, né, a gente acaba que as mulheres vão ficando um pouco esquecidas ou tratadas como coadjuvante. Tânia, como que você avalia isso e assim, qual o reflexo dessa questão na nossa sociedade? Olha, esse é um ponto muito importante que você está trazendo e que foi esse o cerne do começo das minhas pesquisas sobre a participação das mulheres na construção de Brasília. Toda a minha linha de pesquisa e minhas correlações com o trabalho sempre muito focado com as mulheres, eu via que nos 50 anos de Brasília pouco se falava das mulheres. Então eu fiz essa pergunta: onde estão as mulheres na nossa história? Eu comecei um trabalho de mulheres invisíveis na construção de Brasília. E comecei a pesquisar, tentar encontrar essas mulheres, né? E eu me propus a fazer um filme documentário que chama Poeira e Batom, 50 Mulheres na Construção de Brasília, mas o nome original era Mulheres Invisíveis. Partindo desse princípio da extrema invisibilidade das mulheres, né, na nossa história, uma história muito recente, porém completamente assim, sabe, não havia muitos relatos, muitos livros. Então eu comecei, vamos dizer, de dentro para fora, dentro da minha casa. Então eu comecei a conversar com a minha mãe, que ela veio para um concurso público, foi dar aula de geografia lá na Escola Industrial em Itaguatinga, depois que mudamos para o plano piloto. E quem ela lembrava? Quem eram as mulheres que participaram naquela escola? Então ela falou alguns nomes. Aí daí eu fui na própria, ela falou assim, não, na Cidade Livre tinha o Hospital de Madeira. Onde que era esse Hospital de Madeira? Eu mesmo não sabia. Aí outra me indicou, não, tem a Vila Planalto, que foi um núcleo pioneiro. Então, na Vila Planalto tem uma história linda, porque tem o grupo das 10 mulheres. A Vila Planalto hoje existe por conta das mulheres também, que essas mulheres que eram acampamentos provisórios para construir o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, e elas falaram, daqui a gente não vai sair, né? Nós vamos ficar aqui. E eu entrevistei 5 dessas senhoras. Foi criando, vamos dizer, essa linha histórica. E eu também, dentro dessa minha pesquisa, eu quis visibilizar da maior forma possível as mulheres mais simples, lavadeiras, cozinheiras, prostitutas, pessoas que não saíam nos jornais. Então eu tentei fazer uma mescla também, mas acima de tudo priorizando as mulheres que não tinham tido voz, que estavam invisibilizadas, mais simples e que socialmente não era dada a menor importância. O que uma cozinheira tem importância na nossa história? Uma mulher que faz marmita para os trabalhadores. Mas essa mulher, ela traz narrativas que fala, se eu não estivesse aqui, o meu marido não teria continuado. Depois que eu fui com o doutorado, que 10 anos depois eu fui fazer o doutorado e analisar mais em profundidade essas narrativas, então essa mescla da agricultora,
de uma mulher que era caminhoneira, que se transforma em líder espiritual, que é o caso da tia Neiva. Né? Tem um vídeo dela já publicado. Então, que é uma história belíssima. Na verdade, assim, eu não vou falar assim, a história dela é mais linda, não se trata disso. Todas são emocionantes. Sim. Eu, assim, particularmente, eu ouvindo essas narrativas, eu me emocionava muitíssimo. Porque mulheres absolutamente corajosas, abnegadas, né, e que tiveram um senso de despojamento imenso. A nossa cidade, cabe lembrar, que ela estava, e as mulheres que eu entrevistei, elas chegaram antes da inauguração. Então, efetivamente, a cidade ela estava toda em construção. Cabe ressaltar que eu estava lidando com mulheres idosas, na faixa de 70 a 90 anos, e que nunca tinham contado essa história. E, portanto, assim, eu procurei criar um ambiente absolutamente respeitoso, delicado. Aliás, delicadezas a gente tem que ter sempre para tudo, né? Respeito, né? Porém, com a questão da mulher idosa, mais ainda, porque você está lidando com memórias que já estão esquecidas, né? Já estão cobertas da poeira, e essa pessoa está reelaborando, e a gente cabe ver que é um jogo de passado e futuro. Você está reinterpretando as suas memórias, e mesclado com todos os contextos sociais e tudo. E está trazendo memórias de que ninguém sabia, vamos dizer. E memórias, às vezes, que elas mesmas achavam que não tinham tanta importância, só no âmbito familiar, às Justamente. vezes, né? Que a construção de memória é tudo isso, é o que você vestia, o que você ouvia, como que era a sua casa. Então, as memórias femininas da construção de Brasília, essa minha pesquisa, é um memorável do feminino, de contar a história de Brasília pela perspectiva das mulheres. E a Dona Maria das Neves Muricy, por exemplo, eu entrevistei ela já com 90 anos, e ela foi professora, ela veio de Minas Gerais, e é lindo o trecho que ela fala no filme, que ela fala assim: eu mesmo, sem nem mesmo consultar o meu marido, mandei minha mudança para Brasília. Né? Então, assim, e isso para a época que a gente está falando, de 1960, que claro que já começavam os movimentos de maior protagonismo das mulheres, mas no Brasil ainda, e até nos dias de hoje, né, a gente não há de negar, assim, um patriarcado, um machismo, né? As mulheres muito voltadas para casa, para o cuidado dos seus filhos. E essas mulheres vieram, muitas delas, assim, algumas, né, vamos dizer, acompanhadas dos maridos, mas outras concursadas, ganhando salários duplicados em relação ao que outras mulheres das suas pequenas cidades ganhavam. Então elas já chegavam com bastante poder, né, e jovens, chegaram aqui com 20 anos, 30 no máximo. Teve umas que chegaram com 16 anos de idade. Então algumas chegaram sem emprego, né? Chegaram de pau de arara, outras chegaram acompanhando o marido que vinha trabalhar nas obras ou era esposa de um engenheiro, mas aqui elas começaram a procurar coisas para fazer. E como era uma cidade efetivamente que não tinha nada, né? Havia uma precariedade muito grande, né? Assim, não havia esgoto, não havia luz, os acampamentos eram precários, né? Porém, havia um aspecto da solidariedade, e isso eu estou dizendo que assim, não é inferência minha, é dito por elas. Sim, relatos. Né? Pelo fato, assim, havia uma precariedade muito grande, a cidade estava por ser construída. Então, uma tinha que ajudar a outra. Esse sítio que foi construído em Brasília, era um sítio com pouca população mesmo, até para caber esse projeto, né? Então, a dona Helena, que é essa que veio no Jeep, ela fala: olha, eu cheguei aqui, eu era um tijolo de poeira, meu marido outro,
e o carro um outro tijolo de poeira, né? Que não tinha estrada, mas ela disse que quando via aquelas luzinhas da Cidade Livre, do Núcleo Bandeirante, ela se apaixonou pela cidade, né? E ela fala, e eu me senti candanga, eu sou candanga, né? Porque ela, embora fosse uma mulher que saiu de Copacabana, de um apartamento bastante confortável, ela foi morar numa casinha de madeira na Cidade Livre. E do lado tinha uma outra pioneira que veio em condições muito mais precárias do que ela, veio num pau de arara e tudo, e ela adoeceu. Então, não tinha nem hospital. Essa vizinha preparou uma sopa para ela, uma canja. Porque imagina aquela poeira, uma secura e ao mesmo tempo frio, fazia muito frio. E eu tenho uma foto num dos meus livros, o cerrado aberto, né? Porque as máquinas já tinham passado, mas tinha aquela coisa bem plana nossa, e 4 casinhas de madeira e só aquele cerrado. Então o lobo-guará, o Ivano, imagina que lá à noite, no escuro, você sozinha, naquela casinha, as pessoas estavam todas só trabalhando nas obras e tudo, e não tinha hospital, não tinha nada. E quanto assim, mesmo que não fosse uma mulher abastada, assim, mas mesmo que ela tenha saído de uma cidade miúda do Ceará, mas ali naquela cidade miúda do Ceará tinha uma pracinha, uma igrejinha, uma infraestrutura, vizinhos, né? Então uma rede urbana instalada. Aqui chegava, não tinha nada disso. Então, o adoecimento psíquico, sabe, assim, da precariedade, os alimentos eram difíceis de chegar aqui. Então essa vizinha vem trazer essa sopinha. E a dona Helena fala assim, pode botar aqui nessa minha sopeira, uma sopeira de porcelana linda que ela trouxe, coisa do enxoval dela, linda. Essa senhora não conhecia uma sopeira tão linda, não é? Mas enfim, ela contando essa história, sabe, ela traz ali uma panelinha simples que ela fez na sopa, num fogareiro. Para botar ali essa transição de um fogareiro para uma sopeirinha que estava naquele barraco cheio de poeira e que aquela sopinha salvou a vida dela e que elas são amigas até hoje, né? Então eu acho muito bonita esse diálogo, assim, sabe, na precariedade toda se igualar. E de certa forma, assim, sabe, outras culturas, né? Essa troca. E Brasília, o Darcy Ribeiro fala isso, que é um grande caldeirão de raças, né? Então, agora a Universidade de Brasília vai fazer 60 anos, né? Então, assim, o fato do projeto da inauguração da universidade, professores renomados do Brasil todo, o próprio projeto de Brasília é um projeto artístico, né? De trazer os melhores artistas. Agora, recentemente, faleceu a Marianne Perret, né, que é uma artista formidável, né, pernambucana, francesa, não é? Então, assim, a convergência de Brasília, das pessoas mais, vamos dizer, extraordinárias do país, e não só em termos de conhecimento, as pessoas que se abnegaram mesmo, de doação, né? Um simples trabalhador, mesmo, que veio construir com condições precárias, não tinha uma comida adequada, eram maltratados, não eram pagos horas extras, capacetes. Então Brasília foi construída em menos de 4 anos. É uma coisa extraordinário. Então foi assim, e os relatos, isso aparece, essa pujança, essa dedicação, nos relatos delas, elas contam assim histórias e que olham o brilho nos olhos mesmo, sabe, assim, e se emocionam, e eu me emocionava muitas vezes, né? É importante frisar isso,
desse filme que foram entrevistados 50, 20 já morreram. E dessas 20, tem mais, eu acho que umas 10 que já estão com Alzheimer, já não lembro nem que participaram do filme, estão bastante adoecidos. Então, assim, é muito bonito assim, a gente ter pego um momento histórico raríssimo dos personagens da história estarem vivos e contando a sua história. Isso são poucos lugares na história que a gente pode... Normalmente você trabalha com relatos, documentos, né? Assim, você fala da Biblioteca da Alexandria, né? Enfim, mas assim, você foi pesquisar, né? O relato do relato de muito tempo atrás, né? E no caso de Brasília... E coisas que já tinham em livros, e de alguma forma você está fazendo esse conhecimento, indo na fonte direta. E construindo. Na verdade, ainda está em construção. É uma história em construção. Brasília, ela ainda é muito jovem, obviamente, mas a gente percebe que se a gente não faz movimentos dessa natureza, vai por ralo essas histórias. E, sobretudo, a história das mulheres. Não se conta a história das mulheres. As mulheres são apagadas, esquecidas, ou quando se fala das mulheres, com muito preconceito, né? Ou então trazendo relatos distorcidos. Né? Então, assim, ter essas mulheres que foram personagens, que tiveram seu protagonismo em várias, vamos dizer, profissões, áreas, várias percepções. Não quer dizer aqui que a gente vai falar assim, essa é a verdade, essa é a verdadeira história, porque isso é uma discussão. O que é a verdade? A história sempre tem várias, o que é vários lados, mas tem que trazer o lado feminino também. Exato, mas elas trazem as suas percepções, né? E com um leque bastante amplo, né? Então isso... Eu acredito que para mim foi uma absoluta oportunidade de ouvi-las. Eu me sinto absolutamente honrada e agradecida de ter começado, vamos dizer, esse fio, né? Assim, porque tem muitas mulheres que ainda estão aí, histórias incríveis para serem contadas, né? Mas é uma contribuição, né? Assim, e que bom que pôde ser retido essa imagem. Porque na história de Brasília acontece que nem a gente vê nas histórias das colonizações de uma forma geral, que parece que só tem grandes nomes de homens ou de grupos, né? Os agricultores, ou os candangos, os pioneiros, os construtores. E aí se esquece das mulheres e acaba que, como se não tivesse importância, como você falou, se não tivesse as cozinheiras, as lavadeiras, mesmo enquanto classe, e enquanto pessoas importantes também, que se destacaram nas suas profissões ou que tinham algum protagonismo. Mas mesmo enquanto classe são fundamentais, porque se não tivessem as lavadeiras, as enfermeiras, as cozinheiras, as parteiras, né, os candangos não teriam como se alimentar, como se cuidar, como cuidar das feridas para fazer. Não teria essa geração, né? Assim, eu fui fazendo nomeações para tentar, na hora da montagem, o que foi mais dito, né? Assim, nós vamos falar do ser mulher na Constituição de Brasília, a questão profissional, o Poeira, Juscelino, elas falam bastante do presidente Juscelino também, do quanto ele era simpático, participava, ele estava ali no dia a dia, cita delas entrarem no Palácio da Alvorada, sentar na cama do presidente, né? E as relações eram muito mais simples, né? Muito mais afáveis, né? Num tempo que elas trazem essa coisa não só da simplicidade, mas que estava sendo feito algo grandioso. Porém, assim, as relações, elas falam assim, esse pessoal de atualmente não tem aquele espírito, que era o espírito candango, né, de ser pioneiro, que era um espírito de despojamento. E também dessa coisa da vamos dizer, correlação, sabe, de ajudas, de trocas, pessoas do Brasil todo estavam aqui, né, esse caldeirão de raças, né, e todo mundo com um ideal, né, então assim, até 1964,
né? A Golda Petrikovsky, por exemplo, ela disse que você podia fazer o projeto que você quisesse, né? Que havia toda uma esperança, uma possibilidade enorme. Então a questão do golpe militar, tem um capítulo no livro do Poeira e Batom que a gente precisa falar do golpe também, né? Então fica essa questão, o antagonismo do sonho, né? Que Brasília nasceu de um sonho muito mais socialista, né? Vamos dizer, de oportunidades, escolas públicas de qualidades, né? No Brasil não existia essa concepção das escolas integrais, da escola Parque, né, das escolas públicas de qualidade. E eu estudei na escola Parque, esse projeto extraordinário, que tinha a escola pública, e depois a gente tinha aula de piano, violino, artes plásticas, teatro, educação física, literatura. E filho dos ministros com filhos de trabalhadores, pessoas de classe média baixa. Ali nós éramos, e meninos e meninas, fazíamos tudo. Não é? Então não havia essa distinção de gênero. As meninas vão bordar e os meninos vão jogar bola. Inicialmente o projeto era para entrevistar só as mulheres, as primeiras que chegaram. Porém eu vi que as filhas tinham uma riqueza. Por isso que às vezes no filme você pode ver gerações diferentes, um pouco mais jovens, mas assim, você que trabalha com projetos lindos ligados ao teatro, por exemplo, a Golda Petrikovsky, mãe da Yara Petrikovsky, né, assim, e que desenvolveu inclusive um trabalho belíssimo com os filhos dos trabalhadores, né, do teatro, né, a Silvia Ortoff, né, que elas ficaram amigas, a Golda ficou amiga da Silvia e vão trabalhar e acabaram fazendo um teatro, Candanguinho, né, uma coisa belíssima. E a própria Yara traz os relatos dela como menina, filha de um jornalista e da Golda, e que ela entrava nos buracos e ela tentava brincar de todo jeito e jogar bete, os carrinhos de rolimã, e ela se impondo como uma menina ali, brincando com os meninos do mesmo jeito. E vem uma geração que não é nascida em Brasília, mas a primeira geração que fez o teatro, que com a própria ditadura eles tinham que buscar alternativas de expressão pelo corpo, pelas drogas, não é? Pela liberdade. Né? Então uma geração muito importante do início de Brasília e que educados por professores extraordinários como a Laís Aderne, né? E que gerou essas pessoas tão incríveis, né? E lutadoras pelos direitos humanos, por um teatro inclusivo, enfim. Eu acho que é bom a gente dizer assim que havia violência contra a mulher, havia dificuldades. Violência física, inclusive, né? Justo. Eu perguntei para elas, como é que vocês se sentiam em ser mulher num lugar que só tinha homens, e era desprotegido, né? Um lugar sem policiamento. Justamente. Então, assim, mas elas, assim, umas falam assim, não, a gente pegava carona como da família dos motoristas a gente fosse. Eu não tinha medo de andar na cidade. Algumas dizem isso, né? Eu me sentia tranquila na cidade. Agora, tem outras que falam assim, eu não podia sair de casa depois das 5 horas da tarde, lá na Vila Mauri. Né? Quando eu saía acompanhada com meu primo, meu tio, porque tinha poucos homens, e os homens eram devoradores de mulheres. Né? Então, assim, esse aspecto delas se sentirem meio... Tem uma que era parteira, e ela era missionária, ela veio com o marido, e ela era, assim, as características dela, assim, bastante germânicas, assim, tudo, ela já faleceu. Ela falou assim, eu me sentia, assim, um personagem de circo quando eu passava na frente das obras. Mas eu não ouvia fio-fio, eles me olhavam como se eu fosse, assim, sabe, um ser muito estranho. Mas ela atesta que, assim, sabe, eram respeitosos.
E ela disse que eu fui mais útil vindo para Brasília do que eu imaginava, porque ela tinha princípios, ela fez uma especialidade em enfermagem e ela passou a ser parteira e escrevia cartas para os trabalhadores, né? Então ela disse que levava água fervida para ir de uma casa a outra. Tinha uns códigos de bater na porta, que ela não saía de madrugada. Então batia, se eram alguns toques na porta, porque era hora do parto. Então ela ia. Então, assim, são relatos de uma falar assim, não, a minha casa tinha água encanada. Então eu deixava o portãozinho sempre aberto para as minhas vizinhas. Sabe? Então, eu particularmente acho muito poético, sabe? Assim, apesar de toda a precariedade, elas trazem essa poética. Não é só o fato da gente inferir isso, mas elas trazem que, olha, não era fácil, era difícil. E muitas, assim, sabe, passaram a ter protagonismo em termos profissionais graças a ter vindo para Brasília, sabe? Foram ter determinados tipos de profissão que elas não imaginavam, elas foram criadas para serem uma dona de casa, ou então quando saíram para vir para Brasília, falavam, você é uma louca ir para aquela cidade, não tem nada, o que você vai fazer lá? Né? Então, assim, de romperem, né? Então, assim, foi muito interessante, assim, são mulheres, assim, e Brasília, ela tem esse cunho do feminino, tem uma que fala assim, olha, Brasília é mulher, Brasília devia ser chamada nordestina, Brasília é uma mulher cheia de contradições, porém ela marcou e ela traz todo um protagonismo para o Brasil e para o mundo, né? Então, assim, tem esse cunho, assim, vamos dizer, de bastante, vamos dizer, estarem à frente do seu tempo. E como aqui as relações eram ainda muito novas, era uma cidade nova, então não tinha ainda o tradicionalismo, o controle social que em outras regiões é bastante marcado, sobretudo com o papel social das mulheres. Então, assim, elas puderam, vamos dizer, inovar, criar novos mecanismos. Por exemplo, essa questão de usar calça comprida, né? Então tem uma que fala assim, olha, mulher gaúcha não usava calça comprida, mas quando eu cheguei aqui, vi as goianas, as pernambucanas, uma poeira, eu ia ficar andando de salto alto e meia fina, não chance, né? Então assim, ela falou, e eu aderi rapidamente, e que foram se reinventando. É uma cidade nova que está sendo criada, e nós estamos fazendo a cidade, aliás, estamos fazendo até hoje, não é? Mas a gente falar da nossa história e valorizar essas mulheres, não é de total importância no sentido da gente não esquecer de onde a gente veio. E a história é isso, o papel, né, de preservar nossas memórias é a gente aprender com as gerações passadas e ter esse diálogo com o futuro. Não é? Então, uma menina, né, que jovem, de 10 anos, que vê a sua bisavó ou sua avó, poxa, mas a minha avó foi muito, muito corajosa, então eu posso também, né? Então eu acho que é muito importante essas discussões em termos da valorização do papel das mulheres na sociedade, de tirar, vamos dizer, essa poeira, né, essa nuvem, esse manto que oculta, vamos dizer, as mulheres, de mostrar, peraí, nós temos a nossa importância, a gente pode fazer uma sociedade melhor, nós contribuímos para isso, e cabe a gente considerar isso, né, da sua, vamos dizer, do seu significado para ter essa cidade que está agora na sua plenitude, vamos dizer, não é? Que mesmo nos grandes mulheres nas suas profissões e às vezes mesmo no âmbito doméstico, mesmo o âmbito doméstico também tem muita importância, né? Que é o que a gente tem falado cada vez mais, o trabalho doméstico que não é remunerado, mas é fundamental para a realização de grandes, né,
as pessoas não trabalham se elas não tiverem um âmbito doméstico bem cuidado. Porque fala, não, às vezes só uma dona de casa, era só uma dona de Como casa. na história da Mercedes Parada, que ela diz, eu só ajudei meu marido. Não, ela fez o mapa, ela desenhou o mapa inteiro. Justamente, né? E não tem o nome dela. E não tem o nome dela. E a dona Mercedes, eu falei, como que a senhora quer ser chamada? E ela falou assim, você pode me falar, Mercedes Parada, dona de casa. Aí eu falei, olha, dona Mercedes, com todo respeito às donas de casa, Sim. porque ser dona de casa não é fácil, é bastante trabalho. E tem a importância do trabalho doméstico. Não, justamente, e sobretudo naquela época, imagina, sem água, sem luz, né, sem cuidar dos seus filhos. Sem as facilidades dos aparelhos domésticos que a gente tem hoje, de um restaurante para pedir comida. Exato, delivery, não é nada disso. Então, aí eu falei, não, eu assim, conversei, né, assim, tudo bem que a senhora cuidou bastante das suas filhas, né, e tal. Porém, o que a senhora fazia além disso, né? Ela falou, eu desenhava, calculava. Aí eu falei, então eu posso colocar calculista e desenhista de mapa? Pode, mas eu não tinha diploma, minha filha. Então, você veja o nível de modéstia dela. Sim. E as mulheres carregam muito isso. Não, eu tenho que me especializar mais, eu não sou tão graduada suficientemente, né? É a famosa síndrome da impostora que a gente assume muito, justamente. não é? E ela falou assim, não, mas eu não tinha diploma. Eu falei, não, mas mas a senhora contribuiu efetivamente, né? A senhora trabalhou dia e noite. Ela relata mesmo, minhas filhas, e a Gláucia Parada, eu entrevistei a Gláucia, a filha dela. E a Gláucia vivia no mundo. A Gláucia é uma arteira. Ela disse que entrava nos Lacerdinhas, porque era uma prova de, vamos dizer, coragem entrar nos Lacerdinhas. O que eram os Lacerdinhas? Os Lacerdinhas eram os grandes redemoinhos de poeira, porque a cidade toda em construção, né? Então a terraplanagem, então ficava aquele pó. E os ventos muito grandes, né? Porque foi tirada a vegetação, então criava aqueles redemoinhos gigantes. E acabaram se denominando os Lacerdinhas, porque o Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, assim, fazendo uma campanha enorme, defamatória contra o presidente, que a construção ia ser uma devastação econômica e tal. Então, no dito popular, virou os Lacerdinhas. E entre as crianças, e a Gláucia conta isso, ela fala que era uma prova de coragem uma menina entrar no Lacerdinha, porque corria, assim, vamos dizer, a fantasia de que ali tinha Saci Pererê, tinha não sei o quê. Então ela conta, eu acho linda essa cena que ela fala, que ela entrou no Lacerdinha, sentia as pedras batendo na perna, e quando saía estava sangrando, porque vinha numa velocidade de pedrinha, machucava. Mas ela era corajosa o suficiente. Então ela, sei lá, conta, eu pergunto quais eram as brincadeiras, né? Então foi um dos tópicos, né, que elas discutiram, porque elas falavam de coisas bastante amplas, né? Mas eu perguntava quais eram os lazeres, o que elas faziam e quais os desafios, as dificuldades. E dentre elas, uma delas era entrar no Lacerdinha, prova de coragem para uma menina, né? E a Gláucia, a mãe, ela conta que a mãe trabalhava dia e noite numa prancheta improvisada e que ela pegava a bicicleta dela, saía da Cidade Livre. Veja bem, essa história é ótima, que a Cidade Livre hoje é o Núcleo Bandeirante. Então ela pegou a bicicletinha dela por umas trilhas, foi parar na esplanada e ela tinha um super, assim, um trator gigante, porque tinha escavadeiras incríveis que vinham. Ela subiu em cima da escavadeira, então a mãe sentiu falta e saiu procurando por ela. Não, acho que ela saiu por aqui, né? Foi encontrar ela na esplanada, sozinha, e lá, feliz da vida, no meio da poeira, em cima da escavadeira, né? Então, criada assim, solta. Sim. Enquanto isso, a mãe estava lá fazendo um mapa das desapropriações das terras, cálculos e mais cálculos para conversar com os fazendeiros, proprietários,
Então, um trabalho de extrema relevância. Sim. E protagonismo, né? E esse mapa não tem o nome dela, né? Tem dos ajudantes, dos auxiliares. Às vezes ficam falando, não, mas tinha muita precariedade. Tinha muita precariedade, mas também algumas tinha, vamos dizer, as suas regalias, não é? Então não faltava tanta coisa. Sim. Então há uma distinção social grande, né? Que a gente não era tudo flores, sim, não era o mesmo, né? Bastante dificuldade. Porém, assim, no âmbito geral, há uma narrativa de engrandecimento desse momento, de alegria de ter participado, de ter sido realmente uma honra, sabe? Ter acreditado nesse sonho, não é? E de ter tido a família e algumas falam assim, eu vou morrer aqui com muito orgulho, sabe? Sim. Bem, são histórias incríveis, lindas, a gente pode passar horas falando. Eu vou botar o link do documentário, que é maravilhoso, realmente são histórias maravilhosas sempre. E a dona Mercedes, inclusive, é a que abre a contação da série especial DF, porque é simbólico, né? E não está o nome dela no arquivo público, é realmente um grande erro na nossa história. A gente está corrigindo ele. Reparando, né? Porque a gente está assim, recontando essa história. Como a gente trazer à tona essas histórias e tal, é uma reparação também, é importante mostrar para as novas gerações as possibilidades que as mulheres realmente podem. Essas que já fizeram tanto, elas desbravaram, elas tiveram que ser muito pulso firme, né, para fazer as suas atuações, mas agora as novas gerações têm esse exemplo que elas podem fazer e que mesmo até no âmbito doméstico também é muito relevante, né, e que o âmbito doméstico também tem que ser dividido e tem que ser compartilhado, enfim, toda essa questão. Agradeço profundamente todo o seu trabalho, vou botar nas legendas todos os links, os nomes, mais informações também sobre essa conversa. E inclusive assim, qual não foi minha alegria quando comecei a pesquisar, porque eu sei que é uma história muito recente, que não tem muitos livros, né, que não tem muito documento sobre. Foi muito bacana já ter encontrado uma mulher que já estava trilhando essa busca antes, né, tão empenhada. Assim, parabéns e obrigada muito por esse trabalho, que é fundamental para Brasília, para o Brasil de uma forma geral, para o mundo, né, a gente saber como as mulheres são importantes. Eu particularmente, assim, eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de estar recontando essa história. O mérito são dessas mulheres, absolutamente lindas, extraordinárias. Eu assim, assumo o meu encantamento, não é? A honra de ter conhecido. Algumas já não estão mais aqui, mas elas estão no filme, tá nessas histórias. Esse filme agora ele vai ser exibido no próximo semestre na China, não é? E assim, para a gente falar de Brasília, e Brasília é a capital do Brasil, né? É uma história que não começou em 1960. É uma história que ela remonta, essa transferência da capital, é algo que já vinha sendo pensado. Então foi um ato político de circunstâncias bastante, vamos dizer, auspiciosas, né? E eu acho que o fato da gente ter conseguido trazer Brasília para o centro do país é muito interessante mesmo, porque gerou todo um desenvolvimento socioeconômico que não existia até então. É um país enorme, né? A gente vive num país imenso e ter realmente é uma saga, né? Então, assim, o Poeira e Batom é uma contribuição, não é? E assim, quem puder ver realmente vai ter oportunidade de ouvir esses relatos, se emocionar. Eu acredito que sim, que é uma emoção, não é? E algumas ainda estão vivas, não é? E que elas se orgulham também disso, definitivamente, como eu já disse. Houve uma autoestima, uma valorização a partir desse projeto. Outros, foi acontecendo vários desdobramentos, não é? Pesquisas, estudos, peças de teatro, né? O seu trabalho, né? Que assim,
vai bebendo nessas Sim. fontes, e eu acho que é isso que é bom, né? Eu acho que tomara que tenha muito mais, né? Eu particularmente gostaria já ter feito Poeira e Batom 1, 2, 3, 4, 5, né? Infelizmente a gente lida com bastante dificuldades, né? Mas assim, aos poucos a gente foi fazendo essas exposições, a gente continua fazendo, que nessas exposições a gente exibe objetos de época, roupas, né, xicrinhas, eu vi nascer Brasília, para exatamente dar essa oportunidade para quem não vivenciou, né, ou que chegou aqui e não viu, ter esse sentimento da volta no tempo. Ter a dimensão. Né? A dimensão. Então, na verdade, o meu maior desejo atualmente é a gente ter um museu das memórias femininas, né? Uma sede fixa para que a gente possa convergir, trazer o seu trabalho, outras pessoas, olha, a minha tia, a minha avó já não está mais aqui, mas eu tenho uma bolsinha que é dela, ou tenho um jornal, em vez de jogar no lixo, não é? Ou então colher mais depoimentos, e fazer também, que eu acredito que a gente está precisando de espaços de conversação, espaços de diálogo, não só com as mulheres mais, vamos dizer, idosas, mas com as novas gerações, com as escolas, né? Essa questão da discussão de gênero mesmo, né? Do ser mulher, né? Para a gente ter uma transformação social mais ampla, essa discussão da justeza dos papéis entre homens e mulheres, as colaborações, o respeito, né? Os feminicídios são imensos no nosso país só porque é uma mulher. Se mata a mulher porque ela é mulher, né? Porque ela teve essas vontades. Então, assim, eu acredito que discutir a participação das mulheres na construção de Brasília, da capital do nosso país, traz uma dimensão não só histórica, mas dessa questão absolutamente relevante do ser, né? Da mulher que gera filhos, né? Que está tentando se transformar e por questões sociais injustas foram apagando, foram tirando o protagonismo, né? Então essa história precisa mudar. Infelizmente eu acredito que a gente está dando essa contribuição. Né? Vamos juntos. Temos vários vídeos no canal, além de todo o trabalho da Tânia, que eu vou colocar os links, vários vídeos já no canal sobre as histórias, com as contações que a Alexandria vai contando, sobre as mulheres que já não estão mais entre nós, as mulheres que já viraram história, e a gente vai tentando conversar com as mulheres que ainda estão fazendo história aqui também. É muito importante isso, vamos buscar saber de onde veio, né, as histórias. Às vezes a gente ouve um nome, procura, hoje em dia tem tantas possibilidades, né, da gente tentar achar, porque é fundamental saber de onde a gente veio, para a gente ir com mais segurança, para a gente ir com mais empenho para frente, a gente ir com mais propriedade, saber fazer o nosso caminho. É isso. E ser protagonista da nossa história, né? Como a Alexandria diz, seja protagonista da sua história, que é o principal. Se você for, com certeza, você vai estar contribuindo, você vai estar fazendo algo de relevante, por mais que pareça simplesinho, mas é fundamental. Obrigada, Tânia. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Eu que agradeço. Belíssimo o seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Estamos juntas, né? Sim. Precisamos nos unir mais. Sim. Né? E é algo que assim, é dadivoso mesmo. Né? Então eu que agradeço essa grande oportunidade. Obrigada. Até a próxima entrevista e até o próximo vídeo, e todo o arquivo que está disponível lá pode ver quantas vezes quiser, pode usar mais nos trabalhos, pode usar e abusar, divulgar, para a gente poder falar da importância do papel da mulher na sociedade, que é fundamental, e sem as mulheres, sem a gente, a sociedade não anda, né? É isso!